Boa tarde. Hoje, 19 de fevereiro de 2018, uma segunda-feira, estamos iniciando o nosso Uniesportes e que tem apoio de Raio e Roda Ciclopeças, a casa da sua bicicleta, que fica ali na Avenida Stefano José Vanoli, no bairro São Vicente. E hoje nós tivemos informações do nosso colega, o Zélio Prado. Ele continua na mesma, continua reagindo ao tratamento, mas a situação dele ainda é delicada. E eu repito e solicito que todos nós possamos orar pelo nosso colega, nosso irmão, o Zélio Prado, que está precisando muito das nossas orações e que com certeza ele vai sair de mais essa. Nós convidamos para esse programa de segunda-feira o Jânio Flávio de Oliveira, que sempre, prontamente, quando convidado, ele dá ok, dá o joinha, como diz o outro, e sempre está presente para conversar a respeito do futebol. E o Jânio vem inovando aqui em Santa Catarina, inovando em Itajaí, com o sistema radiofônico. Ele tem uma rádio web, tem aqui a Rádio Univale e tem mais outros empreendimentos. Jânio, boa tarde, Jânio. Trabalhar tudo isso voltado só para o esporte, Jânio? Boa tarde. Boa tarde, Eladio. Boa tarde, amigos da Univale. Que prazer estar aqui, né? Lamentavelmente pelas circunstâncias que a gente não gostaria, mas a gente é profissional e tem que... realmente, Eladio, a gente está fazendo um trabalho diferente, né? O nosso carro-chefe ainda continua sendo a nossa querida Rádio Univale, líder absoluto de audiência no esporte. E temos agora aí também uma outra opção, que é a Rádio Web, né? Que é a Web Catarina, que a gente implantou, já temos hoje nossos estúdios no centro da cidade, estamos trabalhando lá. Começamos no Centro Comercial Marcílio Dias, né? No Centro Comercial Marcílio Dias, ali próximo a Cassol, numa sala de cima que nós alugamos lá. Começamos com uma rádio esportiva, né, e ela foi crescendo. Hoje é uma rádio eclética, né? Então nós temos lá programas de informação, programa esportivo, musical. Mas enfim, mais voltada para o esporte. Mais voltada para o esporte. Esse é o grande foco. O objetivo nosso é realmente fazer a cobertura dos clubes da nossa região. Vamos agora, inclusive, transmitir o Sub-17 do Marcílio Dias no Campeonato Catarinense, alguns jogos também do Barroso. E estamos aí, né, escrevemos, temos a coluna no Diarinho também, estamos agora com uma nova missão em Balneário Camboriú, estamos assumindo o departamento de esporte também da rádio lá de Balneário Camboriú, a Rádio Camboriú, onde fará também a cobertura do Camboriú, nosso querido Camboriú, e também o Barra, né? Então a gente está aí trabalhando bastante, temos uma equipe bastante jovem, né, aí com Cacá Oliveira, Diego Arthur, Diego Zábio, e o velho Rubens Menon, né, que não tem. Mas para nós é um prazer sempre, né, falar de futebol e é essa a nossa paixão. Ô Jânio, já que o carro-chefe de todo esse empreendimento, de tudo aquilo que você está investindo hoje, é o futebol, e para nós aqui realmente o carro-chefe é a segunda divisão, você já fez uma análise a respeito dos componentes das equipes que vão participar dessa segunda divisão? Essa segunda divisão vai ser atrativa? Ela vai ter esse apetite que todos nós desejamos que o futebol tenha? Eladio, veja bem, a gente vem fazendo algumas avaliações e contatos com muitas pessoas de todas as cidades que irão participar da segunda divisão. O desafio vai ser muito grande, tá? Nós temos aí para 2019 o centenário do Marcílio Dias, teremos o centenário do Almirante Barroso e estamos chegando no centenário do Blumenau. Aí nós temos os times que foram rebaixados, nós temos o Metropolitano, que vai vir muito forte, temos o Guarani de Palhoça, que diz que aquela vaga eles vão buscar novamente, aí nós ficamos a pensar e avaliar, né? Todo mundo, o Marcílio Dias não tem outra opção. O Marcílio Dias está chegando no seu centenário, o Marcílio Dias está há 2 anos na segunda divisão, é o clube mais tradicional de Santa Catarina na segunda divisão,
Quer dizer, é um clube que tem um estádio, que tem torcida, que tem patrimônio. Isso, inclusive, essa é uma questão de se discutir muito esse patrimônio que o Marcílio Dias tem. Não é possível que o Marcílio Dias tenha 30 e poucas lojas ou salas no centro da cidade e tenha passado todas essas dificuldades. Por que isso aconteceu? Tudo uma questão de gestão. As gestões no Marcílio Dias, nos últimos 4, 5 anos, ou mais até, foram terríveis, terríveis. O problema do Marcílio Dias, especificamente, meu amigo Elad e você de casa, é que o Marcílio Dias sempre pensou em fazer um time de futebol, só um time de futebol. O Marcílio Dias nunca se preocupou em fazer uma estrutura para dar uma estrutura a um time de futebol. Para que um time de futebol realmente permaneça num grau alto e tenha cada vez um degrau a mais a subir, ele precisa ter uma estrutura. E no Marcílio Dias sempre se pensou em fazer um time. Parece-me que agora, com a gestão desses garotos, se pensa um pouco diferente. Então, o Marcílio Dias é um sério candidato a subir, sim. O Marcílio Dias sabe disso. O Marcílio Dias já está trabalhando no mercado. O René Marques já está treinando, já está observando jogadores no mercado. O superintendente de futebol do Marcílio Dias já está contratado, tá? É uma pessoa realmente com uma cabeça totalmente diferente daqueles que passaram pelo Marcílio Dias, né? Ele é um jovem, tá? Conhece muito de futebol, conhece o mercado todo. É da terra ou é de fora? Ele é da terra, ele está trabalhando num clube, mas o clube exigiu que ele fizesse os 30, Aí ele está trabalhando num outro clube? Ainda está em outro clube, porque a sua diretoria exigiu que ele cumprisse os 30 dias. Né? Então, nem o clube não divulga e nem o Marcílio Dias não divulga. Tá? Mas nos bastidores nós sabemos que é realmente uma pessoa muito competente, tá? E que pensa diferente. Que, aliás, pensa muito diferente do que as pessoas que estão lá dentro do Marcílio Dias. Não estou falando de staff, mas estou falando de funcionários. O Marcílio Dias, ultimamente, tem algumas panelinhas lá dentro que precisa se dissipar isso aí e se organizar novamente. Porque o futebol tem que estar caminhando junto, tanto ao profissional quanto às categorias de base. Então, precisa rever algumas coisas. E esperamos que nessa nova gestão se veja isso. Ô, Jânio, já que você entrou no Marcílio, especificamente, falando na segunda divisão, ontem aqui eu estava com o Diego, com o Kaká e com o senhor Benício, e nós conversamos muito a respeito, 3 times na cidade e tal, a dificuldade. E aí o Kaká e o Diego me passaram a informação de que o Marcílio Dias está fazendo parcerias com a fundação, já fez com o handebol e fez agora recentemente com o futebol feminino já me falaram também que a possibilidade do retorno do remo. Fala um pouquinho, essas 3 modalidades ajudam? Ajudam muito. Veja bem, hoje o Marcílio Dias tem ainda uma dificuldade, o Eládio, porque o Marcílio Dias ainda não tem as suas certidões negativas. Né? O Marcílio Dias hoje é devedor da União, né? Enfim, não só da União, da Trabalhista, Civil, enfim. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, para qualquer clube, entrar no Ministério dos Esportes, está apresentando um projeto, requisitando verbas para ser desenvolvido categorias de base, futebol feminino e etc, etc. Hoje exige que todos os clubes, para conseguir alguma verba, conseguir colocar algum projeto dentro do Ministério dos Esportes, tem que ter o futebol feminino. Então, a Itajaí fez, o Marcílio fez essa parceria com a Fundação Municipal de Esporte e Lazer, porque a Fundação Municipal de Esporte e Lazer tem jogos abertos, tem joguinhos, tem OLESC e tem várias competições, né? Ainda não temos em Santa Catarina um futebol feminino forte ainda. Temos aí 4, 5 times que participam, né? Até porque o Kinderman participa do Brasileiro, da Copa do Brasil, e ele é muito forte. É um concurso. Então, o Marcílio Dias é importante esse tipo de parceria, tá? O Camarão está fazendo, o César Camarão está fazendo esse trabalho junto com o Ailton,
está fazendo um belíssimo trabalho na fundação, e o Marcílio Dias também entrou nesse projeto. É extremamente importante. O Remo foi onde nasceu o Marcílio Dias, nasceu o Almirante Barroso, né? São esportes náuticos e o Marcílio Dias é Clube Náutico Marcílio Dias. Então é a obrigação do Marcílio Dias voltar para o esporte náutico. Mas é um custo também, né? Exatamente, também é um custo. É um esporte caro, né? Devido às embarcações também. E também vai ter o apoio da Fundação Municipal de Esporte e Lazer. Assim como a Fundação também vai ter a parceria com o Almirante Barroso para usar suas piscinas, usar as suas quadras de tênis, e inclusive o projeto Nadar, que é um projeto maravilhoso, já tem mais de 3 mil alunos, né? O objetivo é chegar em 6 até 2020 e depois a 10 mil. Também tem a parceria do Barroso com a Fundação. Então, essas parcerias dos clubes de Itajaí com o poder público, através da Fundação Municipal de Esporte e Lazer, é extremamente importante para fortificar os outros esportes também e a própria marca. Só para encerrar o assunto da segunda divisão, houve aí uma polêmica e depois uma coisa que na minha cabeça ainda está meio confuso. Eu não sei na sua cabeça. O Guarani não disputa a categoria de base da segunda divisão. Ele está disputando a primeira. Tem amparo jurídico? Veja bem, não, ele é convidado. O Guarani, tá? Ele é formador, é um clube formador. O que é um clube formador? A CBF, tá? Ela exige uma documentação. Ela dá um selo, né? Exatamente, ela tem que ter o selo. Então você tem que comprovar a tua estrutura para formador de atletas. E o Guarani é um dos únicos que já conseguiu a renovação esse ano. Então o que a federação pensou? Diante da situação dos outros clubes da segunda divisão, não teria nem graça os outros clubes disputarem com o Guarani, porque o Guarani estaria muito acima. Mas eu não vejo. Eu também não vejo, assim, eu não vejo. Eu estou dizendo que eles. Eu acho que se ele é da segunda, ele tem que disputar a segunda. Exatamente, o regulamento determina que você tem que disputar a divisão de base da sua categoria. Da sua categoria, eu concordo. Se tu está na segunda. Só que tem um detalhe aí, por isso que eu fico meio na dúvida se juridicamente você está liberado ou não, porque nem todos os estados brasileiros exigem esse tipo de atividade. Exatamente. Ele é facultativo. É facultativo. E por ser facultativo, a federação deve ter usado esse expediente de convite para deixar de jogar aqui, para jogar lá, cumprindo talvez aí aquilo que eles pretendem, que é botar o pessoal. Eu lá no nosso programa esportivo, aqui na Rádio Univale, nos outros programas nossos, eu sou totalmente contra. Eu penso igual a você. Então nós também, o Marcílio Dias é o mais tradicional de Santa Catarina, jogando segunda divisão, nós queremos disputar a primeira. Quer dizer, eu não vejo sentido algum. Mas as questões políticas, Eládio, lamentavelmente a gente vai ter tempo, inclusive para falar sobre o Campeonato Catarinense, que para mim acabou ontem, já só vão fazer a final. Quer dizer, os caras são tão inteligentes que conseguem fazer um campeonato que acaba no primeiro turno. Mas depois nós vamos falar dessa primeira divisão. Exatamente, nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo e na sequência nós vamos falar exatamente da rodada desse final de semana e falar do Campeonato Catarinense, que segundo o Jânio Flávio de Oliveira acabou o campeonato e ainda não é tanto assim porque a federação conseguiu com a CBF uma data a mais, senão o campeão ia disparar já com tudo para frente, para deixar todo mundo aí a correr atrás. Vamos ao intervalo e voltamos em seguidinho. Estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Nós estávamos terminando o primeiro bloco, quando o Jânio Flávio de Oliveira diz o seguinte: o campeonato acabou ontem. Por que, Jânio? Porque simplesmente o Figueirense acabou o primeiro turno aí com 7 pontos na frente do terceiro colocado e o segundo colocado terminou a 6 pontos do terceiro colocado. Lembrando que o Campeonato Catarinense é turno e retorno e final única. Então, sincero e honestamente, para mim,
esse é o pior campeonato que foi feito aí em Santa Catarina e já perdeu totalmente a graça. A não ser, como dizem que o Avaí faz coisas, né? Aconteça aí um reverso muito grande, mas acho muito difícil. Mas o reverso poderia acontecer, que era a expectativa de que o Avaí passasse pela Chapecoense. Aí sim. Aí ficaria 3 times brigando por 2 vagas, daria uma luta maior. E essa vitória da Chapecoense colocou 6 pontos do Avaí, e como você disse, o Figueirense ganha mais 1 ponto, fica com 7 pontos do Avaí. E a próxima rodada, a Chapecoense joga, que tem 6 pontos de vantagem, ela joga em casa contra o Concórdia, na 10ª, e depois joga fora contra o Internacional. E o Internacional que está na zona de rebaixamento. Então, a Chapecoense, que tem essa vantagem, independente, eu não estou falando aqui dos jogos do Avaí, que hoje nós temos que analisar Avaí, Joinville e Chapecoense. Por quê? O Figueirense, ele vai jogar contra o Criciúma, lá em Criciúma, agora, e depois o Figueirense pega em casa a equipe do Tubarão. Porque assim, o Eladio, veja bem, era tão simples. Nós temos aí um exemplo do Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense, como que ele é feito? São 12 clubes, tá? 2 chaves, certo? Jogo dentro da chave, os 2 primeiros enfrentam os 2 primeiros da outra chave numa semifinal de primeiro turno. Nós tivemos ontem, em jogo único também. Como é que você faria essas 2 chaves em Santa Catarina? Se nós temos 5 times considerados de elite, que seria o caso do Criciúma, Chapecoense, Avaí, Figueirense e Joinville. Faria 2 chaves de 5. Ou passa esse campeonato. Tá, mas 2 chaves de 5 como? Tá os 5 grandes aqui se matando? Não. Bota dois grandes em cada um, porque para mim só tem 2 grandes, 4 grandes. Eu ainda assim, apesar do Criciúma estar lá embaixo, o Criciúma é complicado. Eu, quando conversei com o Carlos Crispim, conversei com o pessoal, a federação queria uma outra forma de campeonato. Não era essa que ele queria. Então, aí os clubes acharam essa forma, queria fazer turno e retorno direto. Mas aí eles queriam 2 datas, para poder fazer 4. Deixar 4 times classificados. Que era o mais correto. Não conseguiram essa segunda data, conseguiram só uma. E por isso deu esse problema todo. E a expectativa era essa realmente, que alguém disparasse. Exatamente. Só que acontece, Jânio, não sei se você concorda comigo, o Figueirense disparou, a Chapecoense disparou, mas não me convenceu. Também. Mas não me convenceu. Muito baixo. Aliás, um nível baixíssimo. Não me convenceu, futebol, não é? A nossa expectativa é que eles tivessem dando as cartas sem limão. Como uma patrola. Para mim, a grande decepção, olha só que absurdo, para mim a grande decepção do campeonato é a Chapecoense. Mas a Chapecoense está em segundo lugar. Cara, o investimento da Chapecoense é de 3 milhões de reais, tá? A folha da Chapecoense é 3 milhões. Pra vocês terem uma ideia, a folha do Hercílio Luz é 120 mil reais. A Chapecoense jogou a Libertadores da América. A Chapecoense vem de uma Sul-Americana. A Chapecoense vem do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, eu estou falando do nível técnico. Eu assisti um jogo da Chapecoense e do Figueirense, que era a grande expectativa. Foi doído de assistir o jogo todo. Ontem eu assisti o Avaí Chapecoense, foi doído de assistir aquele jogo também. Então, tecnicamente, muito baixo, tecnicamente, o futebol de Santa Catarina. Mas o que você pode pensar, Eladio, tá? Das pessoas que pensam o futebol catarinense, que fazem o futebol catarinense, e eu dou esse exemplo e quero a liberdade sua de falar isso aqui. Veja bem, nós temos um campeonato catarinense sub-17 da 2ª divisão, certo? Onde o Marcílio Dias participa, tá? E que tiraram o Guarani porque acham que o Guarani é superior. Então, ao invés de 10 clubes, vai ser 9 clubes, tá? Turno único. E os 2 primeiros que chegaram e fazem a final. Aonde? Campo Neutro. Você já viu categoria de base fazer uma final de um catarinense em campo neutro? Gente, parece que esses caras nunca foram num jogo de categoria de base. Vai aqui no Marcílio Dias se um jogo de categoria de base, tá os pais, tá os parentes, tá os amigos, tá o torcedor, os caras enchem aquela arquibancada ali. Você imagina uma final, Eladio Cardoso e amigos de casa, uma final dos juniores da 2ª divisão entre Marcílio Dias e Barroso, lá na Arena Condá. Olha só o que os caras pensam no futebol catarinense. É uma loucura. É uma loucura. Então, e fazem um campeonato catarinense da forma como fizeram também. Tá, já só vamos dar aqui um espacinho, porque nós vamos passar a tabela dos jogos que aconteceram esse final de semana
e logo em seguida nós voltamos para concluir esse assunto do Campeonato Catarinense. Vamos à tabela? No Campeonato Paulista, no jogo no sábado, tivemos Santo André 1, Bragantino 1, São Caetano 1, Ferroviária 0. Ainda pelo Paulista, no domingo, Mirassol 1, Ituano 1, São Paulo 0, Santos 1, Santos está acordando. Ponte Preta 0, Palmeiras 0, Palmeiras segundo empate. São Bento 0 e Botafogo também 0. Ainda pelo Paulista, jogos de hoje, RB Brasil vai enfrentar o Corinthians, Linense vai enfrentar o Novo Horizontino. No Campeonato Carioca, tivemos a decisão da Taça Guanabara, Flamengo venceu o Boa Vista por 2-0. Acho que deu um bafafá, né? Deu um absurdo, né? Uma final de Campeonato Carioca no Espírito Santo. Vamos aí ter o Campeonato Gaúcho, jogos de sábado, Cruzeiro 0, Avenida 1, Veranópolis 2, Grêmio 1. O Grêmio também está uma gracinha lá no Gaúcho. Pelo Gaúcho ainda no domingo, São Paulo 0, Internacional 0, Brasil de Pelotas 2, São José 0, Novo Hamburgo 2, São Luís 0. O jogo dessa segunda-feira, o Caxias vai enfrentar a Juventude no grande clássico lá do Caju. Pelo Campeonato Catarinense, Chapecoense 1, Avaí 0, Internacional 0, Brusque 1, Joinville 1, Tubarão 1, Figueirense 2, Concórdia 1, Hercílio Luz 0, Criciúma 0. A classificação do Campeonato Catarinense. Após a nona rodada, primeiro lugar Figueirense 21 pontos, segundo Chapecoense 20, terceiro Avaí 14, quarto Joinville 13, quinto Brusque 11, sexto Concórdia 10, sétimo Hercílio Luz 10, oitavo Tubarão 9, olha onde é que está o Criciúma, nono o Criciúma com 9 e o Internacional é o Lanterninha com 7 pontos. Então, Jânio, essa rodada que nós tivemos, que poderia acontecer a vitória do Joinville para encostar, o Joinville não ganhou, a vitória do Avaí para encostar também, para deixar o campeonato equilibrado para o segundo turno. Nada disso aconteceu e... Eu acompanhei a rodada toda, Eladio, e o que a gente esperava um pouco mais, inclusive do Joinville, né? O Joinville até saiu vencendo, mas cedeu o empate logo em seguida para o Tubarão. Mas o mais incrível é essa equipe do Criciúma. Eu até escutei o jogo pela uma rádio lá da cidade de Criciúma e eu ouvi até o final. O Hercílio Luz dominou todo o jogo contra o Criciúma, perdeu dois gols embaixo da trave. O Criciúma está com a base, o Griso está com a base. O Griso tá lá um pouco da base, um pouco de jogadores mais experientes. E eu, ouvindo a entrevista coletiva do Griso, olha só as palavras deles. Conseguimos encaixar a marcação no Hercílio Luz e não tomamos o gol e vamos voltar para casa com ponto. Olha só que absurdo a gente ter que ouvir isso de um time que já foi campeão da Copa do Brasil, várias vezes campeão catarinense, já representou Santa Catarina em Libertadores. Olha só o absurdo onde nós chegamos. Não, e na largada o Criciúma era um dos favoritos a brigar pelo título. Trouxeram o Lisca, quer dizer, o Lisca doido, que realmente onde ele passa ele só faz loucura, né? Eu nunca vi dizer que o Lisca é um grande treinador. Já a equipe do Avaí, a grande esperança era realmente fazer um resultado lá na cidade de Chapecó e se tornou uma rixa muito grande. Inclusive eu vi ontem nas redes sociais a comemoração dos jogadores provocando inclusive o Avaí. Então era um jogo muito importante para a Chapecoense, porque a Chapecoense sabia que se o Avaí ontem conseguisse vencer o jogo lá, o Avaí entrava no campeonato. O Avaí ia entrar no campeonato. Porque ele vai pegar o Internacional em casa. Exatamente. E o Joinville também entraria no campeonato. Aí ele perde para um time que está lá embaixo na zona do rebaixamento, ou próximo da zona do rebaixamento. Então, realmente, o campeonato ficou muito bom para o Figueirense, O Figueirense ontem venceu, mas não convenceu. Esse time do Concórdia, o time do Mauro Ovelha, é um time muito chato. O Figueirense fez 1-0, o Concórdia empatou o jogo, o Figueirense teve que correr muito atrás e conseguiu fazer o segundo gol. Então, o time do Concórdia é um time intermediário, eu acredito que ele vai continuar nessa posição intermediária, não vai brigar lá embaixo. Agora, o time do Hercílio Luz, do Tubarão, do Internacional e do Criciúma, para mim, esses clubes aí vão brigar.
O Brusque conseguiu dar uma respirada lá em Lages ontem, né? Deu uma respirada. Jogou o Internacional para o desespero, tá? E eu tenho muita preocupação. Aliás, o Internacional no ano passado permaneceu por causa de uma bobagem que o Avaí fez. Como o Avaí já estava classificado para a final, foi jogar em Lages com sub-20 lá e o Internacional ganhou e derrubou o Almirante Barroso aqui. E isso pode acontecer esse ano também, viu, Eladio? Se você olhar a tabela, daqui a pouco o Figueirense e a Chapecoense vão começar a jogar com time misto no Campeonato Catarinense. Não, eu acho o seguinte, é que a briga ali no rebaixamento, eu até acredito que o investimento desses clubes, Concórdia, o Brusque, o Internacional, o Tubarão, o Hercílio Luz, esses 5 clubes, eles se prepararam para fazer um duelo de não cair. Exatamente. Tá? De não cair. De permanecer. E aí, lá na frente, que era para fazer um duelo para ganhar o título, não houve investimento. Por quê? Na verdade, falta de dinheiro, ou eles estão pensando só no brasileiro? Eu acho que é planejamento mesmo, viu Eladio? O Criciúma, quando trouxe o Lisca, fez algumas contratações, falou, esse ano nós vamos ganhar o campeonato. Os caras estão lá na zona do rebaixamento. Então, penso sim, além da questão financeira, temos também a questão de planejamento. Em Santa Catarina se planeja muito mal e o Criciúma vai pagar muito caro por isso. E o Internacional de Lages, esse aí, meu amigo, esse aí já foi. Pode ter absoluta certeza disso. Tá? No meu conceito, lá no início, eu fazia a seguinte alusão. Hercílio Luz e Internacional são os mais cotados a cair. Mas o Hercílio deu uma respirada. Deu uma respirada. Mas só que está aquele bolo ali também. Olha. O último colocado e o 5º colocado, a diferença não é muito grande, é 4 pontos. Muito próximo. É 4 pontos. Então vamos ter aí. Na verdade, né, Eladio, nós sabemos que o Campeonato Catarinense são 2 campeonatos, né? Um daqueles 5 maiores e o outro 5. Sempre alguém sobe lá ou alguém desce. Mas sempre tem um daquele lá de cima intrometido ali embaixo. Ali. Também. E esse ano é o Criciúma. Ah? Teve 2 anos seguidinhos que foi o Avaí, né? Depois o Avaí foi vice-campeão e agora o Criciúma assumiu. Ô, Jânio, agradeço a sua participação aqui, muito obrigado. E faço aqui, desejo que você tenha sucesso nesse seu empreendimento aí através das suas rádios e trazer o esporte à tona, levantar esse esporte nosso e contar com você mais vezes aqui na nossa programação. Assim que precisar, é só chamar, a gente está aqui, é um prazer muito grande e também desejo muito sucesso e uma boa recuperação ao nosso querido guerreiro, o Zélio Prado. E com certeza, o bicho é brigador e vai sair dessa. Um abraço. Amanhã nós estaremos de volta com o nosso Uni Esportes e aí teremos o Anacleto falando sobre o esporte amador de Itajaí.